VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos, Ética e Responsabilidade Social. Compreender a ética organizacional. Danilo David. Descrição: ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Usa óculos, veste blazer preto e camisa preta com estampa, visto da cintura para cima. Olá, estudante. A nossa disciplina Ética e Responsabilidade Social, nós vamos aprender como a ética é empregada pela sociedade, com códigos de conduta, com a moral, com os valores, e como isso depois é levado até as corporações, até as empresas, para que sejam aplicados e tenham o mínimo possível de impactos negativos, tanto na sociedade como nas suas transações. Primeiro, precisamos saber o que é ética. Segundo o SROU 2018, a definição de ética é um saber científico que se enquadra no campo das ciências sociais, ou seja, ela é uma disciplina teórica, um sistema conceitual de conhecimento que torna inteligível os fatos morais. Ela vai pegar os fatos morais, o que os indivíduos fazem na sociedade, suas escolhas e atitudes, e codificar isso, decodificar isso. A ética, ela atua como principal objeto de estudo a própria sociedade, ou seja, as interações entre as pessoas dentro de um sistema com códigos, valores e culturas. E o que é valor? O termo valor, ele geralmente é empregado para entender o preço de algo. Você provavelmente já deve ter ouvido essa palavra valor quando nos referimos à missão, visão e valores, não é mesmo? Então, o valor ele pode ser dividido de duas formas. Valor intrínseco é o tipo de valor que é bom por si só, ou seja, ele sustenta seu conceito com sua própria definição, sem precisar de terceiros. E tem o valor instrumental, é o valor que, em sua extensão, ele busca alcançar outros valores. Aí, como exemplo desse, temos ser trabalhador e perseverante, pois através destes exemplos pode-se alcançar outros valores que são o sucesso profissional e atingir altas metas. E é justamente o conjunto de valores que forma a moral. Também pode ser chamada de moral, quando nos referimos justamente aos conjuntos. Nenhum indivíduo, a moral é o que vai nortear suas ações, perante ou não a sociedade, ou seja, independente do indivíduo estar no meio social ou estar isolado em situações complexas, é a moral dele que vai determinar qualquer ação que ele for aplicar. Conflitos de valor. Os conflitos de valores podem ocorrer quando indivíduos com valores diferentes entram em contato na sociedade. Por exemplo, temos que matar é errado, mas se você tiver que matar por legítima defesa? São conflitos de valores, porque temos o valor de matar e o valor de defender-se. E aí, quando chegamos a situações extremas, onde esses valores chocam-se, há os conflitos. Temos também como exemplo que furtar é errado, que mentir é errado, mas se for furtar para comer e não morrer de fome, ou então mentir para proteger outra pessoa. Pois então, como resolvemos estes conflitos? Há exceções para estas regras? É possível justificar estas atitudes nas situações mais complexas? E é por questões como essa que a chamada área indefinida da ética é tão rica e tão complexa. Por vezes podemos pensar que o mundo tem a forma clara e definida para todos, uma definição do que é certo e errado, que é comum a todos os indivíduos dentro da sociedade. Mas essa compreensão ela é equivocada, pois como os indivíduos possuem valores diferentes, eles vão ter noções diferentes do que é certo, do que é errado, do que se deve fazer em determinada situação, e na mesma situação outro indivíduo vai pensar que deve ser feito outra coisa. Aí, como exemplos, nós podemos citar da cultura pop, que todos nós conhecemos, a figura dos quadrinhos como o Batman. Ele é um herói e ao mesmo tempo é considerado um anti-herói, que é aquela figura que, através de atos heróicos, ele também faz atos questionáveis. Por exemplo, o Batman ele não mata, mas ele
é possível agredir pessoas para poder proteger outras pessoas. Há um conflito aí de valor. Agora vamos falar sobre categorias fundamentais da ética. Para Giller, 2015, as categorias fundamentais da ética são 4. Essas 4 categorias sugerem diferentes ramos da ética, desde o micro, ou seja, o indivíduo, até o macro, a sociedade. A primeira categoria é chamada de a simples verdade. Essa categoria trata do certo e errado, bom ou ruim. Significa simplesmente fazer o certo a ser feito e ponto. É algo que presumimos que a maioria das pessoas compreende e endossa, mas como eu acabei de falar, há conflitos de valores e há percepções diferentes do que é certo e do que é errado. Agora vamos para a segunda categoria, integridade pessoal. Ela é demonstrada pelo comportamento de alguém perante outros na sociedade. Ela analisa a ética de um ponto de vista externo, não interno. Ou seja, é a percepção que os outros vão ter do comportamento daquele indivíduo. Nós podemos novamente aqui tomar como exemplo os heróis de revistas em quadrinhos, games e filmes, que geralmente são arquétipos do ideal de integridade pessoal. Arquétipo é como se fosse uma metáfora de determinada situação ou determinado tipo de comportamento. Os heróis são arquétipos desse ideal de integridade moral, de valores. E agora vamos para a terceira categoria. Regras de comportamento adequado para um indivíduo. Esta categoria é bastante simples. Basicamente diz que os padrões morais que desenvolvemos para nós afetam diretamente o nosso comportamento, decisões e atitudes. Como, por exemplo, temos um indivíduo que adquire a honestidade como um padrão moral a ser honesto. Ele regerá seu comportamento de forma sincera e transparente, sempre buscando alcançar essa honestidade que ele colocou como patamar principal. E agora, na quarta categoria, temos regras de comportamento adequado para a sociedade. Esta, por sua vez, aponta que automaticamente cada indivíduo carrega consigo um sistema de valores. Esse sistema de valores que ele carrega foi construído ao longo de sua vida, com suas interações e percepções diante da sociedade. Ele é levado a um mundo composto, por sua vez, por outras pessoas que têm outros sistemas de valores diferentes. Desta forma, cada categoria representa um diferente elemento da ética, composto em 2 níveis. Em um primeiro, procura compreender como as pessoas fazem suas escolhas e desenvolve seu conjunto pessoal de padrões morais e a forma como isto interfere em suas vidas e comportamento, tanto quanto como observam e julgam outros indivíduos segundo a ótica destes mesmos padrões. E no segundo nível, é utilizada a compreensão acima para entender como estes indivíduos éticos podem interagir entre si e obter um entendimento de como devem lidar com seus diferentes valores morais. E este é o grande desafio da ética. Como exemplo, novamente, podemos citar o super-homem. Ele é como se fosse um arquétipo dessas 4 categorias éticas, porque ele engloba um sistema de valores e percepções onde ele endossa qualidades e virtudes em primeiro lugar e, por sua vez, respeita as pessoas que endossam outros valores morais diferentes dos seus. Agora vamos falar sobre as teorias éticas. As teorias éticas podem ser divididas em 3 categorias: ética da virtude, ética pelo bem comum e ética universal. A ética ela é discutida há mais de 2.500 anos, desde a época do filósofo grego Sócrates. Portanto, ao longo dos tempos e através de inúmeros debates na sociedade, escolas de pensamento desenvolveram diferentes teorias a respeito da ética, sua definição e função na sociedade. Vamos para a primeira dessas, a ética da virtude. A ética da virtude surgiu a partir do filósofo grego Aristóteles, que viveu em cerca de 380 a.C. E Aristóteles ele é considerado, por isso, o fundador da ética, porque ele estabeleceu um conceito de como viver baseado no objetivo do indivíduo tornar-se virtuoso. Ou seja, tudo se baseava em um ideal muito claro. Qual tipo de pessoa gostaria de me tornar e como fazer para me tornar esta pessoa? O problema da ética da virtude é que as sociedades podem dar ênfase a diferentes virtudes ao longo dos tempos. A sociedade grega na época de Aristóteles valorizava, por sua vez, o conhecimento, a coragem e a justiça.
Porém, em tempos atuais, com a sociedade cristã, nós damos maior ênfase à fé, esperança e caridade. Desta forma, se o indivíduo focar em determinadas virtudes e não forem aquelas demandadas atualmente pela sociedade em que ele vive, aí haverão outros conflitos de valores. Ética pelo bem comum. Originalmente proposta pelo filósofo escocês David Hume, que viveu em Edimburgo por cerca de 1711, a ética pelo bem comum não se preocupa com a aparente virtude das ações, ou seja, ela não está preocupada em parecer ética realmente, parecer boa, mas sim com os seus resultados. Em suma, algo pode parecer mal ou feio, porém se trouxer um bem comum para o maior número de pessoas na sociedade, não há problemas para a ética do bem comum. Pelo menos isso em tese. Essa abordagem é conhecida também como utilitarismo. Então, como exemplo disso, podemos citar alguns problemas na sociedade onde as pessoas buscam atingir um bem máximo e, em consequência disso, há um mal levado para esses mesmos membros da sociedade. Agora vamos para a ética universal, a última dessas três. Ela foi fundamentada pelo filósofo alemão Immanuel Kant. E Immanuel Kant dizia que há certos princípios que são corretos e universais. Eles são aplicáveis a todos os julgamentos éticos. Ou seja, as atitudes são realizadas por uma sensação de dever, obrigação ou um ideal puro e unicamente moral, ao invés de serem focadas na necessidade da situação. O que ele está querendo dizer é que, independente da situação, existem preceitos que devem ser seguidos, que eles são inquebráveis e até mesmo inflexíveis nesses casos. O problema desta abordagem é o oposto apresentado na ética pelo bem comum, pois se o foco é unicamente em seguir princípios universais, ninguém é responsabilizado pelas consequências e ações que foram tomadas em prol destes mesmos princípios. Definindo a ética nos negócios. A ética nos negócios envolve a aplicação de padrões de comportamento moral em situações que envolvam transações. Ou seja, com padrões de comportamento moral, o que queremos dizer aqui é que haverá um certo padrão dentro da empresa para que cada pessoa não aplique o seu próprio sistema de valores e com isso possam ocorrer conflitos e até mesmo erros nas transações e comunicações empresariais. Mas a quem interessa diretamente que a ética seja aplicada nos negócios de uma organização? Bem, aos chamados stakeholders. Esse termo é utilizado para indicar esse grupo estratégico que tem interesse nos negócios de uma ou mais organizações. Este termo vem da língua inglesa. A palavra stake significa interesse, participação e risco. Holder, por sua vez, significa segurar ou possuir algo. E aqui listamos os stakeholders mais comuns para as organizações. Porém, cabe salientar que nem todos são diretamente relevantes em operações e negócios e nem todos os tipos citados são utilizados por todas as organizações, porque depende muito do nível da organização, do tamanho dela e da sua área de atuação. Em uma economia competitiva, os empresários não têm como deixar de considerar os interesses, mesmo que sejam díspares ou iguais, do seu público de interesse, ou seja, seu público-alvo, que também são seus stakeholders. Uma vez que mercados abertos associados e regimes políticos liberais tendem a conferir um enorme poder de fogo aos agentes impactados pelas empresas. O que queremos dizer com isso é que, quanto mais um mercado for aberto, mais esses grupos de interesse podem trocar de organizações caso elas negligenciem seus interesses. É importante conceituarmos bem este grupo, pois são os interesses deles que geralmente regem as decisões das organizações e a ética deles e os seus conjuntos de valores que determinam o rumo organizacional, bem como eles são os afetados pelos impactos causados por decisões moralmente questionáveis às empresas. Vamos citar, por exemplo, um deles e você, estudante, pode ir até o e-book da disciplina para poder ver o conjunto de todos eles, algo que é extremamente importante. Por exemplo, os acionistas, eles têm como interesse crescimento no valor das ações da empresa, receitas provenientes de dividendos, mas caso a empresa haja de forma antiética no meio em que atua, há impactos, e esses impactos seriam informações financeiras falsas e enganosas nas quais basear decisões de investimento,
que por sua vez traria perda no valor das ações, cancelamento de dividendos, pois os acionistas eles iriam deixar de investir nessas empresas, elas não seriam confiáveis. Ética nas organizações e nos recursos humanos. Segundo o Matos 2014, certamente a gente não pode estabelecer a ética corporativa por meio de apenas códigos, mas de uma conscientização de valores corporificados em diretrizes éticas, que traduzem cultura, estilo de liderança e estratégias como os suportes do modelo ético da gestão. É aquilo que falamos lá atrás sobre a padronização de conjuntos éticos e valores, para que cada pessoa não possa aplicar individualmente o seu conjunto, mas sim um conjunto que seja padrão da própria empresa. A ética é administrável nas organizações desde que haja uma educação corporativa. A aplicação da ética nas organizações é condicionada por meio de sua cultura organizacional, estratégia e competência. Sem a cultura, falta fundamentação e surgem meias verdades e contradições. Sem estratégia, constata-se o caos disfarçado por falsas modernidades. Sem competência, o que se nota é a falta de liderança e de equipes integradas, projetando conflitos predatórios. Ou seja, se não houver a base da cultura organizacional, a empresa ela simplesmente não sai do lugar, ela se desmonta como um todo. Porque a cultura organizacional ela é de extrema importância e pode ser definida como os valores, crenças e normas compartilhados por todos os funcionários desta organização. Ela representa a soma de todas as políticas e procedimentos que podem ser escritos ou informais de cada um dos departamentos funcionais da organização, além de políticas e procedimentos estabelecidos para a organização como um todo. Ou seja, isso vai desde as diretrizes assumidas pela organização diante de seus stakeholders, como até mesmo as ações individuais de seus funcionários. Portanto, percebe-se que a cultura organizacional é a diretriz primordial para o direcionamento da ética, no sistema de valores adquiridos e utilizados por uma organização. A função dos recursos humanos, por sua vez, no que tange a ética de uma empresa, é justamente pelo fato de este ser a ponte que estará constantemente a ligá-los. É quem estará diretamente envolvido na relação entre a empresa e o funcionário durante o contrato que une ambos. É o RH quem vai fazer a cultura organizacional vigorar entre os seus colaboradores. Pronto, caro estudante, vimos a importância da ética ao longo da história através de seu embasamento teórico nas categorias éticas fundamentais, bem como as próprias teorias. Vimos exemplos, definição do que é a ética, do que é o valor, do que é a moral e como isso tudo pode ser aplicado na organização através da cultura organizacional que é implementada através do setor de recursos humanos. Até a próxima competência. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Danilo David. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Luciane Pereira. Coordenação executiva, George Bento Catunda, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em outubro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.